Imagine um mundo onde fogo e água dividem a mesma cidade, onde o ar e a terra têm bairros, famílias e costumes, onde cada elemento vive separado, porque misturar pode ser perigoso. Mas e se justamente dessa mistura surgisse algo que ninguém esperava? Oi, eu sou Evelyn Souza e hoje é dia de falar sobre Elementos, um dos projetos mais ousados da Pixar. Quando Elementos foi anunciado, muita gente torceu o nariz. Um romance entre fogo e água? Sério mesmo? Mas a Pixar fez o que sabe de melhor. Pegou um conceito improvável e transformou em uma metáfora sobre identidade, imigração, família, amor e pertencimento. E é da Disney, que é só um desenho. Então fica até o final porque além de reviver as cenas mais emocionantes, eu vou te contar curiosidades de bastidores e o que inspirou essa história e por que Elementos é muito mais do que uma simples animação. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota na TV. Elementos é um filme de animação de 2023, produzido pela Pixar Animation Studio, distribuído pela Walt Disney Pictures. Ele mistura comédia romântica e drama, mas além disso, traz para a tela a alma e as experiências do diretor Peter Sohn. Tudo começa com uma viagem cheia de esperança. Brasa e Fagulha Luz, dois elementos de fogo, deixam a Terra do Fogo e migram para a Cidade dos Elementos. Mas a recepção não é calorosa. Pelo contrário, eles enfrentam olhares tortos, preconceito e o racismo dos outros elementos. Afinal, fogo não é exatamente bem-vindo em qualquer lugar. Mesmo assim, eles resistem. E quando nasce a filha Faísca, eles criam algo simbólico, a chama azul. Uma chama que representa suas raízes, suas tradições e sua cultura. É como se dissessem, estamos aqui e não vamos apagar quem somos. Com esforço e coragem, o casal abre a própria loja de conveniência chamada Lareira. É ali que a família constrói um futuro, atendendo clientes, mantendo viva a chama da comunidade e mostrando que fogo também pode iluminar, não apenas queimar. Anos se passam e Brasa carrega um desejo no coração, se aposentar e passar a loja para Faísca. Mas tem um detalhe, Faísca ainda precisa aprender a lidar com o próprio temperamento explosivo. Porque como todo bom fogo, ela é intensa, impaciente e às vezes perde o controle das chamas. E aí que o destino começa a preparar o seu grande teste. Até que chega o grande dia, Brasa decide dar uma chance para Faísca provar que já pode assumir a loja. Ela fica sozinha no balcão com a responsabilidade inteira em suas mãos. Mas a rotina da Lareira não é muito fácil. Os clientes se acumulam, os pedidos chegam ao mesmo tempo e Faísca sente a pressão queimando por dentro. Impaciente, ela acaba correndo para o porão tentando aliviar a tensão, mas o que acontece é exatamente o contrário. Em um aceso de fúria, sua explosão de fogo é tão intensa que ela acaba rompendo um cano ali do porão. E de repente a água jorra por todo lado, inundando o porão em segundos. E é ali no meio da confusão que surge o Gota d'água, um elemento de água. Com seu olhar atento, Gota percebe algo grave. O encanamento da loja está defeituoso. Faísca tenta ali de todas as formas pará-lo e impedir que ele leve a notícia adiante. Mas Gota é obrigada a seguir as regras. Ele se dirige até a prefeitura e entrega o relatório oficial para sua chefe, a Brisa, uma figura do elemento ar, firme e decidida. E a consequência é dura. Se o relatório seguir adiante, a lareira corre o risco de ser fechada. Com a loja em risco de fechar, Gota acaba decidindo levar a Faísca até o estágio ciclone, onde a sua chefe Brisa está. Ali no meio dos ventos girando e nuvens em movimento, ele tenta ali convencê-la a reconsiderar sua decisão. Durante a conversa, Gota revela que já estava investigando o vazamento nos canais da cidade antes de acabar por acaso na lareira. Então, ela tem uma ideia. Se ele e a Faísca conseguirem encontrar a origem desse vazamento, talvez o problema do encanamento seja resolvido de uma vez. A Brisa, sempre prática e firme, ela dá ali o ultimato. Ela perdoará as violações da loja se eles encontrarem o vazamento até o final da semana. Sem outra escolha, a Faísca e o Gota mergulham ali diretamente nessa missão. E aí eles começam a vasculhar os sinais. Eles caminham por túneis estreitos, rios, cidades úmidas e passagens úmidas que parecem ter alguns segredos antigos da cidade, até que descobrem a origem do caos. Um buraco aberto ali, uma represa, e ali, por ali,
E por ali, o escoamento das ondas dos navios invadem os encanamentos, transbordando essas tubulações e causando enchentes em vários pontos da cidade. E é juntos, improvisando com sacos de areias, que eles fecham o buraco. No silêncio ali, depois da correria, Faísca percebe que pela primeira vez fogo e água não estão se enfrentando, apenas completando. Depois de selarem ali o buraco da represa, Faísca e Gota passam a andar juntos pela cidade, entre ruas iluminadas, canais abertos de reflexos e o contraste das suas naturezas, eles começam a se conhecer de verdade. Cada conversa, cada olhar é uma faísca de algo novo. Enquanto isso, Fagulha, a mãe da Faísca, começa a suspeitar. Será que a filha está encontrando um amor? Está encontrando alguém? A desconfiança ali cresce porque Faísca já não está sendo mais a mesma pessoa. Só que o inesperado acontece. Os sacos de areia usado para fechar os buracos acabam não resistindo por muito tempo. Mas Faísca, com sua criatividade, acaba transformando o problema em solução. Ela derrete a areia, criando uma vedação de vidro brilhante e resistente que sela o vazamento de uma forma definitiva. E não é só a cidade que começa a ver o talento da Faísca. Quando ela vai visitar a família do Gota em seu luxuoso apartamento, um acidente revela outra habilidade. Com seu fogo, a Faísca ela consegue reconstruir um jarro de vidro quebrado durante os olhos da Undina d'Água, que é a mãe do Gota. Undina fica impressionada e até recomenda a Faísca para um estágio de fabricação de vidro. Mas o momento mais íntimo vem durante um jogo curioso, o jogo do choro. Entre risadas e provocações, o Gota consegue tocar fundo no coração da Faísca e com a lágrima nos olhos ele admite que tem sentimentos por ela. Pouco tempo depois, chega uma ligação da Brisa. O laudo de vidro criado por Faísca foi aprovado e a lareira está salva. Mas, ironicamente, é nesse instante que Faísca percebe uma verdade que guardava dentro de si. Ela não quer assumir a loja. Seu destino talvez seja outro, mais brilhante, mais livre, mais seu. Brasa, com o peso da idade e da esperança de um futuro tranquilo, ele anuncia a Fagulha e a Faísca que pretende finalmente se aposentar. É o momento que ele mais aguardava, mas para Faísca soa como um fardo que começa a apertar o seu coração. Na noite seguinte, Gota decide surpreender Faísca. Ele a leva até a estação central do jardim, um lugar mágico onde vive flores vivistérias. É o símbolo perfeito de adaptação e resistência, algo que Faísca nunca pôde ver na sua infância. Agora a estação está completamente inundada. Brisa cria uma bolha de ar para proteger Faísca, enquanto Gota consegue conduzir debaixo d'água pela estação. O cenário é de tirar o fôlego. Cores, pétalas que brilham sobre a água e o contraste da chama da Faísca e os olhos líquidos do Gota. É nesse instante que algo mágico acontece. Eles percebem que podem se tocar sem se machucar. E embalados pelo momento, dançam juntos como fogo e água, encontrando-se finalmente em um ritmo comum. Mas a realidade logo invade um sonho. Faísca se lembra da promessa que fez ao pai, do peso da responsabilidade com a lareira e o preconceito que sua família carrega contra os elementos aquáticos. Com o coração dividido, ela toma uma decisão dolorosa. Termina com Gota. O grande dia chega, Faísca está prestes a assumir a lareira durante uma festa organizada pela sua família. Tudo parece encaminhar como o seu pai sempre quis. Mas de repente Gota surge no meio da celebração. Ele não aguenta mais guardar o segredo e se declara de coração aberto o amor por Faísca. Só que ali no calor da emoção acaba revelando sem querer que foi ela mesma que causou o rompimento do cano. A confissão cai como um balde de água fria. Faísca, ali pressionada pelo olhar de todo mundo, acaba rejeitando Gota. Mas há um detalhe importante. Fagulha, sua mãe, percebe algo diferente. Pela primeira vez, a filha está carregando um sentimento genuíno. Brasa, por outro lado, ele acaba se fechando de raiva e decepção, ferido pelo que considera a irresponsabilidade da Faísca. Ele recusa a passar a loja para ela e sua aposentadoria é cancelada. E o sonho da Faísca parece se desfazer diante dos seus olhos. É como se não bastasse, o destino se abate com a força. O novo selo da barragem não resiste e em instantes o Distrito do Fogo é tomado por uma inundação. A água e a chama se enfrentam em uma destruição devastadora. Em meio ao caos, Faísca corre para salvar a chama azul, símbolo da tradição da família.
ao lado de Gota, acaba ficando presa em um cômodo da lareira, onde o calor se intensifica cada segundo. E é ali que acontece uma das cenas mais dolorosas. A água não resiste ao fogo. Preso naquele espaço sufocante, Gota começa a evaporar diante dos olhos de Faísca. Quando as águas finalmente baixam, Faísca está em pedaços. O peso da perda e da culpa a sufoca. Em prantos, ela confessa ao pai que não quer mais assumir a lareira. Pela primeira vez, ela admite aquilo em voz alta. Algo que ela guardava pra si. O coração dela não pertence ao negócio da família. Então, um detalhe muda tudo. Acima dela, no teto de pedras, o Gota começa a pingar. O Gota, ele não desapareceu por completo. Ele havia condensado ali, preso entre o calor e a esperança. Faísca não pensa duas vezes. Ela apela para o jogo do choro, aquele mesmo que os uniu. Com palavras carregadas de emoção, ela consegue fazê-lo derramar lágrimas e, gota a gota, o Gota retorna à sua forma verdadeira. Eles se abraçam com força, como se nunca mais quisessem se soltar. E no ápice da emoção, compartilham seu primeiro beijo. Água e fogo, juntos, em harmonia. Meses depois, a vida encontra um novo ritmo. Brasa finalmente se aposenta e a lareira passa a ser cuidada pelos amigos de confiança. Enquanto isso, Faísca e Gota agora são um casal. Eles deixam a Cidade dos Elementos para que Faísca possa iniciar o seu estágio na fábrica de vidro. E o começo de uma nova chama brilhante e cheia de possibilidades. Por trás de toda a magia de elementos, existe uma história ainda mais tocante. Em entrevista para Hollywood Reporter, o diretor, Peter, contou que o desenvolvimento do filme levou 7 anos e a história é ligada à sua família. A ideia surgiu logo depois do lançamento de O Bom Dinossauro. Ele revelou que Faísca nasceu em Cidade dos Elementos, mas cresceu em Bairro de Fogo, já que na trama cada elemento vive em regiões separadas. Com voz embargada, ele confessou: "Este filme é sobre agradecer aos seus pais e entender os sacrifícios que eles fazem. Meus pais faleceram durante a produção e ainda estou processando muito isso." Son nasceu em Nova York, filho de imigrantes, nos anos 1970, e foi dessa vivência marcada pela diversidade cultural e étnica da cidade que nasceu a sua inspiração. Para construir a atmosfera do filme, a equipe passou horas mergulhada em pesquisas. Assistiram tours panorâmicos de cidades como Veneza e Amsterdã. E cada detalhe visual foi pensado com cuidado, ferramenta de animação, criaram não só efeitos especiais, mas também uma aparência única de cada personagem, em especial os protagonistas. Foram 7 anos de produção, entre estúdios e até casas de cineastas, e um orçamento gigantesco de $200 milhões. Resultado, um dos projetos mais ousados e sensíveis da história da Pixar. Foi dessa mistura de lembrança, sacrifício e descobertas que nasceu Elementos. Não é apenas um romance animado, mas uma carta de amor às raízes, aos pais e ao poder de se reinventar em meio das diferenças. No fim das contas, Elementos não é só uma história de fogo e água tentando conviver juntos. É sobre a ponte, sobre família, raízes, sacrifícios e a coragem de seguir o coração, mesmo quando o mundo insiste em separar. Faísca carrega o peso e as expectativas do pai Brasa, enquanto Gota ensina que vulnerabilidade é força. E juntos eles ensinam que amor é a ponte e não o muro. A mensagem é clara: você não precisa se encaixar em moldes antigos para honrar quem veio antes de você. A verdadeira gratidão está em reconhecer o sacrifício dos seus pais, mas também em ter coragem de escrever a sua própria história. Elementos nos faz lembrar que identidade e amor não se excluem, eles se somam. E que às vezes é justamente na mistura improvável que nasce a beleza mais inesperada. Eu sou Evelyn Souza. Se você está aqui, provavelmente você gostou do vídeo, então já deixa a curtida aqui embaixo que vai me ajudar muito. E eu te espero na sua próxima sessão. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota.